E aí, beleza, pessoal? Estamos de volta aí com o nosso curso de manutenção de celulares e reparos em placas, né? Sou o professor Fábio Gonçalves, né? E vou ministrar para vocês aí durante o curso todo, né? E agora a gente vai partir para a aula 6 do módulo 1 de eletrônica analógica. Então a gente vai ver agora os capacitores, né? A aula anterior aí a gente viu sobre os resistores, né? Agora a gente vai ver sobre os capacitores. E a próxima aula nossa, que é a 7, a gente vai ver sobre indutores ou bobinas, né? Que indutor e bobina aí é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então vamos começar a nossa aula de hoje aí. Então os assuntos abordados na nossa aula, né? Vai ser o que é capacitor, né? O que é um capacitor, né? Os valores e unidades de medida, né, do capacitor, os tipos de capacitores e simbologias, né, e como fazer sua medição, né, como fazer o teste aí do capacitor.